Não deixarei de mencionar, do mesmo modo, as calamidades que eu mesmo experimentei em minha vida e que são bem conhecidas. Direi também como a morte de Nero aconteceu, estando já em péssimo estado os interesses dos judeus e os do império. Como Vespasiano, que se apressava para marchar contra Jerusalém, foi chamado a Roma. Os presságios que ele teve de sua futura grandeza. As mudanças sucedidas na capital do império. Como ele, contra a sua vontade, foi declarado imperador pelos soldados. E como foi ao Egito dar as ordens necessárias. Como a Judéia foi agitada por novas perturbações. Como surgiram tiranos uns contra os outros. Como Tito, à sua volta do Egito, entrou 2 vezes naquela província. Como e em que lugar ele reuniu o seu exército. Como e quantas vezes ele próprio testemunhou as sedições que se sucederam em Jerusalém, suas aproximações e todas as dificuldades que enfrentou para atacar essa praça. Qual era a torre dos muros da cidade, a sua fortificação e a do templo, a descrição do templo, as suas medidas e as do altar, nisso nada omitirei. Falarei das nossas festas solenes, das cerimônias que nelas se observam, das 7 espécies de purificação, das funções dos sacerdotes, de seus hábitos e dos do sumo sacerdote, e da santidade do templo, sem nada deturpar ou acrescentar. Farei ver também a crueldade de nossos tiranos contra os de sua própria nação e a humanidade dos romanos para conosco, sendo que éramos estrangeiros com relação a eles. Mostrarei também quantas vezes Tito se esforçou para salvar a cidade e o templo e reunir os que estavam tão obstinadamente divididos. Falarei dos muitos e diversos males suportados pelo povo, o qual, depois de sofrer todas as misérias que a guerra, a carestia e as sedições podem causar, ainda se viu reduzido à servidão pela tomada dessa grande e poderosa cidade. Não me esquecerei também de dizer em que desgraças caíram os desertores da nação, a maneira como o templo foi queimado, contra a vontade de Tito, a quantidade de riquezas consagradas a Deus que o fogo destruiu, bem como a destruição completa da cidade, os prodígios que precederam essa extrema desolação, a escravidão de nossos tiranos, o grande número daqueles que foram levados cativos e as suas diversas vicissitudes. Direi ainda a maneira como os romanos perseguiram os que escaparam da guerra e como, depois de os vencer, destruíram completamente as praças e os lugares para onde eles se haviam retirado. Por fim, falarei da visita feita por Tito a toda a província para restabelecer a ordem e de sua volta à Itália e de seu triunfo. Escreverei todas essas coisas em 7 livros, divididos em capítulos, para a satisfação das pessoas que amam a verdade, e não tenho motivo para temer que aqueles que tiveram a direção dessa guerra ou que lá se encontraram presentes me acusem de haver faltado à sinceridade. Mas é tempo de começarmos a executar o que prometi. Livro 1, capítulo 1. Criação do mundo. Adão e Eva desobedecem à ordem de Deus, e ele os expulsa do paraíso terrestre. 1. Gênesis 1. No princípio, Deus criou o céu e a terra, mas a terra não era visível porque estava coberta de trevas espessas, e o Espírito de Deus adejava por cima dela. Deus ordenou em seguida que se fizesse a luz, e a luz apareceu imediatamente. Depois de ter considerado essa massa, Deus separou a luz das trevas. As trevas chamou noite, e a luz, dia, dando ao começo do dia o nome de manhã, e ao fim, o de tarde. Foi ao primeiro dia que Moisés chamou um dia, e não o primeiro dia, por razões que eu poderia explicar, mas, como prometi escrever sobre todas essas coisas em um trabalho especial, reservo-me para falar disso nele. No segundo dia, Deus criou o céu, separou de todo o resto e colocou-o por cima, como sendo o mais nobre. Rodeou de cristal e temperou como umidade própria para formar as chuvas, que regam docemente a terra, para torná-la fecunda. No terceiro dia, tornou fixa a terra, rodeou-a pelo mar e fê-la produzir as plantas com as suas respectivas sementes. No quarto dia, criou o sol, a lua e os outros astros, e colocou-os no céu para lhe serem o ornamento principal. Regulou de tal maneira os seus movimentos e o seu curso que eles determinam claramente as estações e as revoluções do ano. No quinto dia, criou os peixes que nadam na água e os pássaros que voam no ar, e quis que formassem casais, a fim de crescerem e se multiplicarem, cada um segundo a sua espécie. No sexto dia, criou os animais terrestres e distinguiu-os em sexos diversos, fazendo-os macho e fêmea.
E, nesse mesmo dia, criou também o homem. Assim, segundo o que refere Moisés, Deus criou em 6 dias o mundo e todas as coisas que nele existem. No 7º dia, ele descansou e deixou de trabalhar as grandes obras da criação do mundo. É por esse motivo que não trabalhamos nesse dia e lhe damos o nome de sábado, que em nossa língua quer dizer descanso. 2. Gênesis 2. Moisés fala ainda mais particularmente da criação do homem. Ele diz que Deus tomou o pó da terra, fez o homem e, com a alma, inspirou nele o espírito e a vida. Ele acrescenta que esse homem foi chamado Adão, que em hebreu significa ruivo, porque a terra de que ele foi formado era dessa cor, que é a cor da terra natural e a qual se pode chamar virgem. Deus mandou vir os animais, tanto os machos quanto as fêmeas, para diante de Adão, e este, o primeiro de todos os homens, deu-lhes os nomes que conservam ainda hoje. 3. Deus, vendo que Adão estava sozinho, enquanto os outros animais tinham cada qual uma companheira, quis também dar-lhe uma consorte. Para isso, quando ele estava adormecido, tirou-lhe uma das costelas, da qual formou a mulher. E, logo que Adão a viu, percebeu que ela havia sido tirada dele e que era parte dele mesmo. Os hebreus dão à mulher o nome de Isa, e a que foi a primeira de todas chamou-se Eva, isto é, mãe de todos os viventes. 4. Moisés narra em seguida como Deus plantou do lado do Oriente um delicioso jardim, que cumulou de todas as espécies de plantas, entre elas, 2 árvores, uma das quais era a árvore da vida, e a outra, a da ciência, que ensinava a discernir o bem do mal. Ele colocou Adão e Eva nesse jardim e mandou que cultivassem as plantas. O jardim era regado por um grande rio, que o rodeava completamente e se dividia em 4 outros rios. O primeiro desses rios, chamado Pison, que significa plenitude e ao qual os gregos chamam Ganges, corre para a Índia e desemboca no mar. O segundo, que se chama Eufrates e Fora, em nossa língua, significa dispersão ou flor, e o terceiro, a que chamam Tigre ou Diglat, que significa estreito e rápido, ambos desembocam no Mar Vermelho. O quarto, de nome Gion, que significa que vem do Oriente, é chamado Nilo pelos gregos e atravessa todo o Egito. 5. Deus ordenou a Adão e Eva que comessem de todos os frutos, mas lhes proibiu de tocar no da ciência, alertando-os de que morreriam se o comessem. Havia então perfeita harmonia entre todos os animais, e a serpente estava muito acostumada com Adão e Eva. Mas como a sua malícia a fizesse invejar a felicidade de que ambos desfrutariam se observassem a ordem de Deus e julgasse ela que, ao contrário, eles seriam vítimas de todas as desgraças se desobedecessem, tratou de persuadir Eva a comer do fruto proibido. Para melhor induzi-la, disse-lhe que o fruto continha uma virtude secreta, que dava o conhecimento do bem e do mal, e que se ela e o marido comessem dele, seriam tão felizes quanto Deus. Assim, a serpente enganou a mulher, e esta desprezou a ordem divina. Comeu o fruto, alegrou-se por tê-lo feito, e induziu Adão a comê-lo também. Ora, como era verdade que o fruto dava grandíssimo discernimento, eles logo perceberam que estavam nus e sentiram vergonha. Então tomaram folhas de figueira para se cobrir, julgando-se mais felizes do que antes, porque agora conheciam o que até ali haviam ignorado. Deus entrou no jardim, e Adão, que antes do pecado conversava familiarmente com ele, não ousou apresentar-se, por causa da falta que havia cometido. Deus perguntou-lhe por que, em vez de sentir prazer em se aproximar dele, estava fugindo e se escondendo. Como Adão não soubesse o que responder, porque se sentia culpado, Deus lhe disse: Eu vos havia provido de tudo o que poderíeis desejar para viver sem penas e com prazer uma vida isenta de qualquer cuidado, que teria sido ao mesmo tempo muito longa e feliz. Mas vos opusestes ao meu desígnio, desprezastes a minha ordem, e não é por respeito que vos calais, mas porque a vossa consciência vos acusa. Adão, então, fez o que podia para se desculpar, pediu a Deus que lhe perdoasse e lançou a sua falta sobre a mulher, que o enganara e fora a causa de seu pecado. Ela, por sua vez, alegou que a serpente a havia enganado. Por isso Deus, para castigar Adão por assim se ter deixado vencer, declarou que a terra não produziria mais frutos, a não ser para aqueles que a cultivassem com o suor do rosto, e mesmo assim não daria tudo o que dela se poderia desejar.